Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Muito boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula live. Hoje teremos um assunto muito legal, um assunto sobre biologia. Vamos falar sobre a citologia. E o que é citologia? Citologia nada mais é do que o estudo das células, beleza? Muito bem. Então, mas antes da gente começar com a nossa aula, deixa eu passar alguns recados básicos, alguns recados de praxe para todos vocês. Pessoal, já está rolando aí as aulas presenciais, beleza? Então, se você tiver oportunidade, venha fazer parte dessa experiência. Procure aí a secretaria da sua escola, da sua unidade, troca uma ideia com o pessoal sobre disponibilidade de horários e turmas e faça parte aí dessa experiência super bacana que é a aula presencial. Super bacana por quê? Porque daí você vai ter 2 horas de aula com o professor presente lá para tirar dúvida. Você vai ter os colegas para trocar uma ideia, para trocar uma experiência, né? Trocar uma figurinha ali naquela dificuldade que você tem lá com o professor e tal, tirar uma dúvida. Então é super interessante, tá? É uma experiência que eu recomendo muito, uma experiência de imersão, que você pode se aprofundar muito mais no seu acompanhamento, beleza? Além disso, né, vale ressaltar também que você tem o portal do aluno, você tem o portal aí para acompanhar o conteúdo com exercícios, com simulados, tudo, que é para você também abrir mais uma frente aí de batalha no seu estudo, para você concluir os seus, né, concluir o seu grau aí, conseguir
terminar os estudos e buscar um futuro bem melhor, beleza? E claro, tem as nossas tradicionais aulas live de quarta-feira às 19 horas. Muito bom, não perca, beleza? Ok, recado tá dado então, pessoal. Vamos lá, vamos então começar aí a nossa aula de biologia, beleza? Falando sobre citologia, que é o estudo das células. Bom, então, o que seria célula, pessoal? Célula é a unidade básica do ser vivo, beleza? Todo ser vivo ele vai ser constituído de célula, tá? Ele é constituído de célula. Muito bem, tá? Bom, eu disse todo ser vivo. Vai ter um camarada aí que a gente vai ver daqui a pouco que ele não é considerado ser vivo, mas eu vou deixar essa surpresa para o nosso próximo slide, beleza? Tá? Que daí eu vou falar o que é esse ser que não é composto de células. Muito bem, então célula é a unidade básica funcional do ser vivo e todo ser vivo é constituído de célula. Muito bem. Bom, existem várias organizações da célula dentro do indivíduo, né? No próximo slide a gente vai ver aqui quais são essas organizações. Bom, quanto à quantidade de células, ou seja, quanto cada ser vivo pode ter de células, a gente tem os indivíduos unicelulares, que eles possuem apenas uma única célula, beleza? Eles são compostos de uma única célula, beleza? E, portanto, eles são o quê? Microscópicos, invisíveis a olho nu, só podem ser vistos uns microscópios muito potentes, beleza? Que você consegue ampliar muitas vezes. Por quê? Porque eles são muito pequenininhos, é a única célula. Imagina, é um negócio minúsculo, ultra minúsculo, tá? Principal exemplo dos unicelulares são as bactérias e os protozoários. Ó, uni, lembra de um, celular de célula, beleza? Unicelular, uma única célula, tá joia? Tá? Só para dar uma adiantada num outro conteúdo que a gente vai ver futuramente, esses seres unicelulares eles se reproduzem se dividindo ao meio, realizando uma divisão celular chamada mitose, tá? Mas isso é assunto para uma outra aula. Ok, além dos unicelulares, pessoal, nós também temos um outro tipo muito importante, que são os pluricelulares ou multicelulares. Pluri, lembra de plural. Multi, lembra de muitas coisas, né? Em latim é multus, né? Muitos, né? Multi. O que é um multicelular? São seres formados de muitas células, exatamente. Milhares de células, bilhões de células, para ser mais exato, né? Porque a partir do momento que você tem uma célula muito microscópica, imagina uma árvore, um ser humano, um animal, que você vê ele a olho nu, imagina quantos bilhões, trilhões de células estão compondo aqueles seres. E quem que são os pluricelulares ou multicelulares? A maioria dos seres vivos, beleza? Tá? Plantas, os animais, os fungos, um cogumelo que nasceu no pasto, aquele bolorzinho na parede é um fungo, é um multicelular, tá? Um animal, uma planta é um multicelular, o ser humano é um multicelular, beleza? Os insetos são multicelulares, tudo que é visível já é considerado multicelulares, beleza? Bom, nosso próximo slide, a gente vai ter o quê? Um cara que ele não é nem celular, nem multicelular, nem unicelular, ele é o vírus, ele é um indivíduo acelular, pessoal. Ele é o cara que não tem uma célula completa. Beleza? O que significa isso? Significa que o vírus ele não tem a célula inteira, ele só tem parte da célula. Então ele não é considerado um organismo vivo. O vírus não é um ser vivo, hein? O vírus não é um ser vivo. Ele é um organismo celular incompleto, tá? Ele é um parasita celular incompleto. Ele precisa de uma célula hospedeira para terminar o seu desenvolvimento, encerrar o seu ciclo e duplicar o seu material, ou seja, ele é um parasita, ele é um hacker, literalmente, né? O vírus do computador é um hacker, né? Ele entra lá e rouba informação, ele distorce tudo. O vírus que deu origem ao vírus do computador, né? Inspirou o nome, é justamente um hacker. Por quê? Porque ele entra lá na célula, ele parasita a informação, ele rouba a informação, ele transforma aquela célula em prol dele, ele duplica o material dele e depois ele mata a célula. Então ele não é considerado um ser vivo, tá? Justamente porque ele não possui a estrutura celular completa e justamente porque ele precisa da célula completa para parasitar como hospedeira, para se duplicar. Beleza? Muito bem. Vamos para o nosso próximo slide. Bom, além disso, existe um outro tipo de organização das células, tá? Que é aliás, uma das formas de organização que mais sim foi
preponderante para determinar a evolução do estudo da evolução dos seres vivos, tá? Que é a divisão entre o procarionte e o eucarionte. Bom, o que seriam células procariontes? Procariontes, pessoal, são as células mais primitivas, tá? São indivíduos unicelulares, ou seja, são formados de uma única célula, tá? São considerados seres autotróficos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento, eles sintetizam seu próprio alimento, tá? Eles são bem menos evoluídos, evidentemente, tá? E a principal característica de um procarionte, né, é que ele não possui uma estrutura chamada membrana celular, também conhecida como carioteca, tá? Essa carioteca ela é uma proteção que vai envolver o núcleo da célula, tá? Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco quem que é quando a gente fala dos eucariontes. Principal característica do procarionte, pessoal, é justamente isso. Ele não tem a carioteca, ele não possui a membrana celular. O núcleo dele, a membrana nuclear, o núcleo dele não está protegido, tá? O núcleo dele está disperso, tá? Dentro da célula, dentro do citoplasma, beleza? Muito bem. Principal exemplo do procarionte são aqueles lá que a gente já falou, né? Unicelular, menos evoluído, tal. Quem que são? Principalmente as bactérias e as algas azuis, beleza? Que é um outro tipo de bactéria. Bom, além dos procariontes, a gente tem o grupo principal que forma a maioria dos seres vivos, que são os eucariontes, tá? Os eucariontes, eles são o quê? Multicelulares, são heterótrofos, né? Com exceção das plantas, que também são autotróficos, são evoluídos e principalmente, principal característica, eles têm a tal da membrana nuclear, a membrana do núcleo celular, ou seja, aquela estruturinha chamada carioteca. Daqui a pouco a gente vai ver a estrutura, como funciona a estrutura de um e de outro, aí vocês vão entender o que é essa carioteca. Ela é uma proteção que envolve o núcleo da célula, né? O núcleo celular, beleza? Muito bem, vamos lá para o nosso próximo slide. A gente vai ver a gente tem o quê? Que na célula procarionte, portanto, como eles não têm esse tal de carioteca, não tem essa membrana, o material delas, nuclear, né, o material genético, não fica protegido, ele fica espalhado pelo citoplasma, ou seja, pelo interior da célula, tá? Imagina que a célula fosse um ovo frito assim, tá? A parte que é a clara seria o citoplasma, seria o corpo, entre aspas, da célula. E aí, no caso dos procariontes, esse núcleo dela, esse DNA, fica espalhado por ali, né? Na verdade, nem tem núcleo, né? Ele tem só o DNA. Ele fica espalhado ali por essa gema, né? Por esse citoplasma, tá? Enquanto que nas eucariontes é exatamente o contrário. Esse núcleo, ele tem o próprio nome dele diz, né? Núcleo, ele fica centralizado no interior da célula, né? E ele é protegido por essa membrana chamada carioteca, tá? Isso foi um dos principais marcos evolutivos dos seres vivos, quando houve o desenvolvimento da carioteca e os seres que ficaram sem a carioteca, quando surgiu o procarionte em detrimento o eucarionte em detrimento ao procarionte, tá? O que permitiu o surgimento dessa carioteca? Permitiu justamente que o núcleo ficasse numa posição diferenciada, ele tivesse uma autonomia em termos gerais, assim, né, com relação ao resto da célula, e ele pudesse desenvolver outras funções mais específicas, né? Uma delas foi que o núcleo, já a partir daí, a célula eucarionte, ela podia agregar uma com a outra para formar tecidos, depois órgãos, depois sistemas e o ser vivo completo, tá? Por isso que o eucarionte ele é pluricelular, porque as células conseguem se unir em tecidos, cooperar entre si, formar um tecido, órgão e assim por diante. Então você tem uma diferenciação celular. Enquanto que no procarionte aquela célula é aquela ali mesmo, não muda de função, né? A única função dela é se dividir em duas para se reproduzir e pronto. Enquanto a eucarionte tem várias outras funções. Beleza? Muito bom. Vamos lá então para o nosso próximo slide. Nesse slide aqui, a gente pode ver então quais são as diferenças entre as células eucariontes e a procarionte. Bom, olha lá, a eucarionte, vocês podem ver aqui, né, essa redondinha. Esse aí é um exemplo típico, pessoal, de uma célula animal, tá? Qualquer animal, desde dos peixes, dos répteis, até o ser humano,
a célula eucarionte é nesse formato aí, tá? Muito bem. Aí vocês podem ver que tem, ó, ela tem várias estruturinhas ali dentro, né, tal. E tem ó, esse círculo interno. Esse círculo interno é o que a gente chamaria de núcleo, tá joia? O núcleo é exatamente onde está o DNA, onde está o material genético da célula. É o centro de comando da célula, né? Muito bem, tá? E ali do outro lado, ali, você pode ver que tem umas estruturinhas diferentes, né? Uns roxinhos ali, uns amarelinhos e tal. O que são isso aí? Esses são os chamados organelas, ou seja, são os órgãos internos da célula, né? Falando de uma maneira bem resumida, tá? São os órgãos internos da célula. Bom, eles ficam todos ali espalhados numa estrutura chamada citoplasma ou hialoplasma, tá? Os dois nomes são corretos. E o que é esse hialoplasma? O hialoplasma é como se fosse tivesse quebrado um ovo ali, né? Aí você tem lá a gema e a clara. A clara é o hialoplasma, o citoplasma. E nele estão todos abrigados todas as estruturas celulares, né? As organelas, que seriam os órgãos vitais da célula. Aí você tem vários tipos, você tem o ribossoma, você tem o lisossoma, você tem o retículo endoplasmático, você tem o complexo de Golgi, você tem os grânulos, você tem um monte de coisa ali, tá? A mitocôndria, vesículas e tudo mais. E por qual a função disso daí? A função dessas estruturas é justamente promover o metabolismo celular, tá? O metabolismo mesmo, tá? Ela permite várias operações, reações ali dentro e tal, beleza? Enquanto que o núcleo, ele fica centrado, focado justamente no que? Na síntese de proteínas que vai coordenar a divisão da célula, a reprodução da célula. Além do que, né, ele que dá o comando para as outras operações. Tá? Mas ali dentro do núcleo, a principal função dele é o quê? Fazer a síntese proteica, fazer a síntese de proteínas que vai dar origem a uma nova célula. Né? Então vai dar origem a uma mitose, ela vai se dividir em duas, beleza? Tá? Bom, além disso, tem uma terceira estrutura ali na célula eucarionte, que a gente chama de membrana plasmática, tá? Que é quando você frita o ovo, fica aquele crocante bem na beirada da clara, né? Tá? Aquele crocantinho a gente chama de membrana plasmática na célula, que ali no desenho é esse círculo mais arroxeado, né? Esse círculo mais forte, é bem periférico. A membrana plasmática, pessoal, é uma estrutura que ela tem assim a função primeiro de estrutural, né? Ou seja, delimitar o perímetro da célula ali, né? Tá? É não permitir que o conteúdo vaze, né? Ele também é para não permitir que entre agentes prejudiciais, patógenos, como vírus e bactérias, né? Que poderiam ser parasitas e predadores da célula, tá? No caso, a membrana plasmática, ela tem uma composição de lipídios e proteínas. Ela é chamada de lipoproteica, ou seja, lipídios, né, gorduras e proteínas. Essa combinação de proteína e gordura confere à membrana plasmática um caráter de semipermeabilidade, ou seja, ela é meio permeável, ela pode passar alguma coisa e pode não passar outras coisas. Então, uma das funções dela é justamente isso, a célula poder dar vazão e entrada do fluxo de água, né, para a célula se estufar ou para a célula perder água, né, murchar, tá? Para passar também os gases, né, fazer o oxigênio, tá? A troca de gases com do metabolismo celular, né? Que o metabolismo celular ele libera alguns gases e precisa de outros gases, né? Tá? Também ele vai permitir a passagem de alguns nutrientes, beleza? Né, que a célula precisa. E principalmente atuar como uma barreira impedindo a entrada de patógenos, principalmente vírus e bactérias. É aí que a gente tem aquela questão da vacina. Como que a vacina funciona? A vacina nada mais é do que um código, uma informação que é passada do núcleo para a membrana, dizendo assim, ó, isso aqui é um vírus, ele não pode entrar nessa célula. Então se o vírus chegar lá, encostar na célula, ela fecha as entradas, fecha lá os sítios enzimáticos, né, de conexão que o vírus tem que ter e tal. Ele não pode se conectar com a célula ali e aí ele não entra e não causa a infecção viral, tá? Quando não existe a vacinação, às vezes
o organismo ele cria o anticorpo, dependendo do vírus, tal, o próprio organismo cria anticorpo, né, como uma forma de defesa, depois de uma primeira infecção, tal, depois ele cria uma resistência, a gente fala que ele é resistência, né? Ele cria o anticorpo, e esse anticorpo também, ele funciona como um código que proíbe a entrada desse vírus, né, desse patógeno. A mesma coisa para a bactéria, que é um código que não permite a entrada. Então essas são as três estruturas da membrana plasmática. Muito bem. Isso foi na célula eucarionte. Na célula procarionte que estão vendo ali do lado, é a mesma coisa, tá? A única diferença é o seguinte, a célula procarionte, você está vendo que ela não tem o primeiro formato dela, né? Ela tem um formato meio de bacilo, né? Um formato meio compridinho, tá? Ela não tem o que? Ela não tem o núcleo, tá? Aquele amarelinho, aquele novelo enrolado ali é o DNA dela que está espalhado aonde? No citoplasma. Membrana plasmática ela tem, o citoplasma ela não tem núcleo, ela não tem a carioteca, que é o que protege o núcleo, tá? E para facilitar o entendimento do que seria essa tal carioteca, essa proteção, imagina quando você vai fritar um ovo, tá? Você está fritando um ovo lá, beleza? Beleza, aí ele tá lá, primeiro ele espalhou lá a clara, daí começou a ficar esse crocante na beirada, que é a membrana plasmática, né? Aí a clara começa a coagular, fica branca, né? Aí depois tem a gema tá lá amarelinha, né? O meio laranjadinho, se for um ovo caipira e tal. Aí se você de repente abafar aquela frigideira com uma tampa e tirar logo em seguida, o que vai acontecer? Parece que aquela gema não vai estar mais amarelinha, tá por dentro, né? Mas por fora não, por fora ela tá meio opaca, né? Ela tá meio esbranquiçada. O que é esse esbranquiçado? Esse esbranquiçado é justamente uma película que envolve a gema, que tem a mesma função da carioteca da célula, entendeu? Então vamos supor que o ovo fosse a célula. A gema é o núcleo, né? E a carioteca é essa película que fica branquinha quando você abafa e cozinha, tá? Então né? Ela cerca o núcleo, cerca a gema, né? E é justamente para ela proteger o núcleo até mesmo de outras situações, tá? Principalmente, né, para deixar o núcleo mais independente, o núcleo mais atuante de uma maneira mais diferenciada, beleza? Bom, vamos lá para o nosso próximo. Olha lá, agora sim, as definições certinhas do que seria cada estrutura da célula, tá? Então, para a gente revisar aqui melhor agora, né? A estrutura básica de uma célula eucarionte, né? Sempre lembrando que o eucarionte é aquele que tem a carioteca, né? Tá? É a membrana do núcleo, né? Só para reforçar, né? A carioteca é a união de dois radicais gregos, né? Karios, que significa grego, significa centro, núcleo, né? Em grego, e teca, que significa casa, ou proteção, ou abrigo, tá? Só para você lembrar, a biblioteca significa o quê? A casa dos livros, né? Onde os livros estão guardados, né? Pinacoteca é a casa das artes, onde as artes estão guardadas, né? Então é assim mesmo. Biblioteca, pinacoteca, carioteca, é onde o núcleo está guardado, onde o núcleo está protegido. É a casa, é a casinha do núcleo. Beleza? Muito bem. Então, e aí, antes da gente falar da carioteca, vamos voltar aqui para a membrana plasmática, né? Ou então chamada de membrana celular, que é justamente aquilo lá, é uma de constituição lipoproteica, ou seja, ela é formada de lipídios e proteínas, ou seja, gordura e proteínas, tá? E ela tem aquela função estrutural, né, da proteção celular, evitar que agentes nocivos, agentes invasores, né, parasitas e tal, ataquem a célula, entrem na célula, né? E principalmente também através da membrana celular ocorrem as trocas gasosas e as trocas de nutrientes com o ambiente externo, tá? A célula ela também precisa de água, então a membrana plasmática precisa que a célula aqui entre água, e as células sem água elas ficam murchas, né? Quando você tem cãibra, um dos principais motivos da cãibra é porque você também está desidratado, né? Porque as células musculares estão ressecadas, sem água, elas perdem a turgidez. A turgidez é o que mantém as células elásticas e resistentes. Então, essa turgidez é graças à membrana plasmática que permite a entrada de líquidos, principalmente de água. Beleza? Bom,
Depois, a segunda estrutura principal é o hialoplasma ou citoplasma, que eu falei para vocês era como se fosse o interior da célula. A composição do citoplasma, pessoal, lembrando, né, daquela analogia que a gente fez com o ovo sendo frito, né, o ovo na frigideira, ela é gelatinosa, igual a clara do ovo. A clara do ovo ela é gelatinosa, né? E a clara do ovo ela é formada do quê? Ela é formada principalmente de uma proteína chamada albumina. E do que é formado o citoplasma? De proteínas hidrossolúveis, ou seja, de proteínas solúveis em água. Tem que ser solúvel em água? Tem que ser solúvel em água. Porque eu acabei de falar para vocês que a célula precisa de água para manter a sua turgidez, a sua firmeza, né? Tá? E uma célula desidratada, ela murcha, ela resseca. Tá? Então você tem que ter exatamente isso, né? A proteína tem que ser solúvel em água para a água ter um livre trânsito ali dentro, né? E ajudar nos processos, né? Metabólicos da célula, beleza? Bom, dentro do citoplasma estão também abrigados as organelas, aquilo que eu mostrei no desenho, né? Que seria o quê? Os órgãos vitais da célula, beleza? Bom, o que seriam essas organelas? São os órgãos responsáveis pelas estruturinhas lá, responsável pelo metabolismo celular, né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia com o corpo humano, deixa o ovo de lado, agora vamos pensar em corpo humano. O que seria a membrana plasmática no corpo humano? Seria a nossa pele, a nossa epiderme. Por quê? Porque ela protege a gente dos efeitos externos e mantém o nosso corpo estruturado também, né? A pele e os ossos, né? Tá? Mas vamos dizer assim, basicamente a pele que é a estrutura mais externa, tá? E o que seria o citoplasma no corpo humano? Seria exatamente o plexo solar, essa região do tronco, tá? Que é onde estão abrigados todos os órgãos vitais, os órgãos que fazem o nosso metabolismo, né? Coração, fígado, pulmão, rim, baço, estômago, intestinos, pâncreas, que mais? Bexiga, um monte, rins, por aí, tá? Todos esses órgãos estão no plexo solar, no tronco, né? Que a gente fala no tronco do corpo humano. Mas falta uma parte, né? Falta o principal deles, que é o cara que comanda, que é o centro de comando. Isso aí a gente vai ver na nossa próxima slide, que é justamente quem? O núcleo, pessoal. O núcleo é o cara mais importante aí da nossa célula, tá? Por quê? Principalmente porque é onde está guardado o material genético, o DNA e os ácidos nucleicos, também chamados de RNA. Tá? Dentro do núcleo, pessoal, é onde ocorrem os comandos da célula para realizar a tal da síntese proteica, ou a síntese de proteína, que vai resultar na divisão celular, ou seja, na reprodução da célula através da divisão binária, divisão em duas células idênticas, também chamadas por mitose. Tá? Quando uma célula se divide, ela dá origem a duas células idênticas, completamente idênticas, tá? Realmente, de fato, é uma clonagem, tá? E elas têm o mesmo, né, as mesmas características, o mesmo DNA e tudo mais, tá? Isso é possível porque o núcleo faz essa operação, ele que coordena essa separação de material, tal, que faz a duplicação, tal, e aí você cria a chamada mitose. Você cria uma célula nova a partir de duas células novas a partir de uma célula mãe original, beleza? Uma coisa muito interessante, pessoal. Eu falei para você que o núcleo ele faz tipo essa síntese proteica e a célula se divide em duas numa clonagem, né? Isso significa o quê? Que uma célula é exatamente idêntica com a outra, tá? E principalmente com relação ao material genético, ao DNA. No DNA de todas as células do ser humano, de qualquer ser vivo, tá? Pode ser da planta também, dentro do DNA de cada ser vivo, ele tem as informações, né, únicas relativas somente àquele ser vivo, tá? É como se fosse o CPF do indivíduo, o CPF da planta, o CPF do fungo, o CPF do animal, o CPF do homem, tá? Cada DNA é único, você não tem como você duplicar um DNA fora do corpo, tá? Então você tem lá o DNA de um ser humano, e aquele DNA vai vir com você, veio com você lá na primeira mitose que você fez na fecundação, né? Que você se dividiu até o final dos tempos, quando você, né, quando o ser humano morre, tá? O DNA, ele fica presente ainda na matéria orgânica morta, né? Tá? Tanto é que às vezes é possível lá em casos forenses
dos caras fazerem análise de DNA a partir de corpos exumados e tudo mais, né? Justamente por quê? Porque o DNA fica lá presente, mas ele fica inativo, tá? Ele fica inativo, ele só fica informação gravada, mas ele não está mais atuando, tá? Ele não se divide mais, porque aquele indivíduo não está mais vivo, tá? Mas pelas informações contidas naquele material genético, é possível você determinar o DNA, parentesco, paternidade, tudo mais, ou identificação, né, de algum corpo, alguma uma questão forense, ou questão, né, que o indivíduo não esteja mais vivo, beleza? E, professor, mas por exemplo, se eu tivesse um irmão gêmeo, ele saiu idêntico a mim, será que ele não tem o mesmo DNA que eu? Não pode ter. Não pode ter, porque ele não é um clone seu, tá? Apesar de ele ter as mesmas características físicas e algumas características fisiológicas parecidas, ele não tem o mesmo DNA, tá? O DNA dele é diferente, tá? Justamente porque ele não é um clone seu, ele é um irmão gêmeo, tá? Características parecidas, mas não, às vezes características iguais, mas ele não pode ter o mesmo DNA. E como dá para saber se o DNA é de pai, ou de mãe, ou de vô, ou de primo, ou de sobrinho, ou de irmão? É a partir de uma porcentagem de semelhança entre uma amostra e outra. Por exemplo, acima de um tantos por cento já é considerado DNA de relação de paternal e parental e híbrido de filho. Ou então uma porcentagem menor já pode ser considerado irmão, uma porcentagem mais distante netos ou primos ou assim por diante, tá? Tem uma relação de familiaridade. Até uma porcentagem lá que já pode ser considerado que não tem relação nenhuma, a não ser questão de quantidade de cromossomos e só para se dizer que é um ser humano, beleza? Muito bem. Então vamos lá para o nosso próximo slide. Agora então, né, para a gente concluir esse assunto, ó lá, a célula, né, prontinha ali, montadinha, a célula eucarionte prontinha, olha lá, todos os exemplos de órgãos. Vocês veem que tem bastante coisa, hein? Você tem o núcleo ele tá ali bem, um roxinho ali, né? Dentro do núcleo tem uma parte menorzinha, assim, tipo que é uma diretoria, vamos dizer assim, né? Que é o nucleolo, tá? Que é onde estão lá concentrado vários material genético e tudo mais, tá? Aí depois você tem as outras estruturas ali, ó. Ribossomo, lisossomo, mitocôndria, o centríolo, microtúbulos, complexo golgiense ou complexo de Golgi, né? Tá? Ribossomos e aí por diante. Aí você tem o citoplasma, né? Que é essa parte meio cor de salmão, né? Que seria o claro do ovo, né? E a membrana plasmática, que exatamente é a periferia ali, a bordinha, né? Tá? O contorno da célula. Imagina só, isso aí é microscópico e tem trilhões dessas dentro de você, né? Todo o seu organismo formado disso aí. Do dedão do seu pé até o fio do cabelo é o mesmo DNA, imagina, hein? Tá? Só que cada parte do corpo tem uma célula com uma função diferente, mas basicamente as células são todas iguais a essa daí, essa mesma estrutura, beleza? É bem complexo, é uma das máquinas mais complexas que existe, por isso que a gente está aí, né? Muito bom, pessoal. Então, o que eu tinha que falar para vocês sobre essa primeira aula de biologia é isso, tá joia? Tá? Lógico, esse estudo é bastante aprofundado, tem muita coisa assim para ser revista e tal. E vai ter constantes aprimoramentos. Mas até então, é essa aí que são os conceitos principais de citologia para o nosso curso de hoje, beleza? Muito obrigado pela presença de todos aí, pela participação. E aí, eu espero vocês aí nas próximas lives. Não deixem de participar aí da experiência aí com a aula presencial, beleza? Continue acessando o portal do aluno. Tá com dúvida, procura o pessoal da secretaria para eles ensinarem vocês a mexer no aplicativo e tudo mais, tá? Vocês têm ferramenta de sobra aí para estudar e para conseguir um bom desempenho no exame. E, é claro, conseguir o seu título, conseguir terminar os estudos e buscar um futuro melhor. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal, e até o nosso próximo encontro aí.